O que nós vamos fazer? Vinha conversando com um pastor aqui, e não pense você que a gente olha tudo isso que está acontecendo, e a gente pensa, o que nós como igreja podemos fazer? E não pensa que a gente acha que é fácil, que a gente acha que é simples esse quadro ser mudado, né? Esse quadro ser mudado. Mas uma coisa nós sabemos, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Para os homens isso é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Antes da gente ler a palavra que eu quero abrir aqui, a gente vai ler outras palavras. Eu até não coloquei aqui, tem um poema, e essa semana eu dei uma palestra e usei esse poema. Esse poema é do século XIX, onde o camarada diz o seguinte: Cruz, você está vencida, Cruz. Você já não serve para mais nada. A ciência agora vai dominar tudo. A ciência vai matar Deus, né? A ciência vai matar Deus. E você esquece porque se rende, porque você não vai fazer nada, você não serve para mais nada. Ninguém... Assim, o poema era mais ou menos assim, ofendendo a cruz mesmo. O camarada morreu, e aquilo que ele acreditava era uma doutrina chamada positivismo, também morreu, mas a cruz continua de pé e salvando muita gente. Glória a Deus, glória a Deus. Então, Jesus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, elas não passarão. Muito pensador já passou, muita ideia ruim já passou, muito ataque desse já passou, mas aqueles que amam o Senhor continuam servindo e adorando ao Senhor. Mateus 16, vamos começar por aqui, depois que acabar não se assente ainda não. Mateus 16, você sabe essa palavra de cor, mas nós vamos ler aqui, Mateus 16, versículo 18. Aliás, podemos ler até 17. Podemos ler até 16. 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foi a carne e o sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Senhor, nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos e te bendizemos, ó Pai. Que a tua palavra fale em nosso coração, queime em nosso coração, mova o nosso coração. Senhor, que o Senhor aqui use este teu povo, use, Senhor, aqueles que estão nos ouvindo aqui, que ouvirão depois, mas que a tua palavra viva, poderosa e eficaz venha mover os corações para a glória e honra do teu santo nome. Amém. Amém. Não senta ainda não, não senta ainda não. O pastor falou que ele tem que fazer barulho, né? Então, primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos dar 3 glória a Deus bem alto aí. Amém? Vamos lá? Lá. 1, 2, 3. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O próximo desafio é o seguinte agora. Agora você vai encher o seu pulmão, vai dar um glória a Deus só, até acabar seu ar. Vamos lá? Então vamos lá. Glória a Aleluia, glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. Eu fico triste que no mês o irmão me abandona, deixou sozinho, mas tudo bem.
Glória, glória a Deus. Então nós vamos lá. Vamos começar nessa palavra. Quantas vezes, vou falar, a igreja, eu sou professor, lá no Vale eu sou o dono da cadeira de história da igreja. E quantas vezes promessas de acabar com a igreja não aconteceram? Vou contar a história, o comunismo na China. Em 1949, isso dá quanto? 70 e poucos anos, né? O Mao Tse-tung tomou o poder na China. Ele era comunista. E ele fez uma promessa, que em 10 anos ele ia acabar com a religião. 10 anos. E aí ele começou a perseguição, as prisões, as manipulações, a tentar controlar a igreja. Na época tinha lá 800 mil cristãos. Tinha na China, 800 mil cristãos. E ele começou o trabalho dele. Hoje, 70 anos depois, mais ou menos, alguns acreditam que tem mais de 100 a 150 milhões de cristãos adorando o Senhor na China. Glória a Deus. A igreja venceu. Então nós temos que pensar que essa é a realidade. Mas é óbvio que a igreja venceu, mas ela se colocou nas mãos do Senhor e ela buscou entender e buscou trabalhar. Hoje tem mais cristãos do que gente do Partido Comunista lá. Ela hoje está fazendo ataques porque está com medo, porque sabe que já tem cristãos em todas as esferas da sociedade, em todas as áreas da sociedade, e está lá resistindo. Não é por causa da nossa força, é por causa da força dele. Não é por quem nós somos, mas é por causa de quem ele é. Quem ele é. Amém? Então nós temos que pensar, e nesse processo todo, qual é o meu papel, qual é o seu papel. Então eu quero hoje compartilhar algumas coisas. Põe o próximo aí. O próximo é uma frase que esse autor dessa frase, ele é um homem, digamos assim, na esfera da intelectualidade muito alta, né? Ele faleceu há pouco tempo. Ele é um professor de filosofia lá nos Estados Unidos. E é isso que ele escreve aqui, é muito interessante. Ele fala assim: desde os seus primórdios, a igreja tem se envolvido em batalhas que abrangem ideias, teorias, sistema de pensamento, pressuposições e argumentos. Sinais dessa batalha no mundo das ideias, pode se encontrar até no Novo Testamento. Então a igreja batalhar, a igreja pelejar, isso aí não é de hoje, não é de agora, não é aqui, é em todo lugar. Mas que Deus levante um povo forte e dedicado, um povo que crê nele, que confia nele, que se volta para ele e que vai pelejar. Então eu vou compartilhar algumas coisas, e eu penso assim, que algumas coisas a gente tem que deixar algumas barreiras cair da nossa mente. E aí aquilo que veio no meu coração, e eu me sinto muito à vontade para falar isso, eu estou numa igreja batista missionária. E eu vou falar isso aqui, não é porque estou na batista missionária, mas porque é verdade. Você sabia, a reforma protestante aconteceu há pouco mais de 500 anos atrás, e a gente pensa que aconteceu a reforma protestante e a igreja protestante se tornou missionária. Não, a igreja ficou quase 300 anos sem fazer missões. Não é que ela não fazia, ela achava que não tinha que fazer. Mas está tão claro na Bíblia, né? Está tão claro nas Escrituras, mas às vezes precisa vir alguém com a luz de Deus e falar: não, vamos para aqui, essa é a direção, para quebrar barreiras. E houve um homem, um batista chamado William Carey, né? E o William Carey, eu vou falar assim, ele mudou o mundo. Eu dou aula de história de missões, eu passo sempre um filme muito bonito chamado Uma Chama na Escuridão, um muito bonito filme dele, e ele mudou o mundo, ele mudou a igreja, mudou o coração da igreja. Se hoje a igreja faz missões, vai para os 4 cantos da terra pregar o evangelho, é porque ele mudou. Ele mudou. Ele foi para o campo missionário, isso foi uma grande coisa. Ele escreveu um livro que influenciou todo o mundo inteiro, as igrejas do mundo inteiro começaram depois dele. Existe uma situação antes dele e uma depois dele. Foi o homem usado por Deus para quebrar aquilo. Mas para você ver a barreira que havia, e se a gente tivesse lá naquele dia, a gente, meu Deus, como pode pensar assim? Mas lá era como eles pensavam. Um dia estava numa reunião de igreja, ele falou assim, naquela reunião, ele falou assim: nós temos que ir para outras nações pregar o evangelho.
Nós temos que ir para outras nações pregar o evangelho. Glória a Deus. Aí você deu glória a Deus. Sabe o que o pastor dele falou para ele? Cala a boca, rapaz. Se Deus quiser salvar os outros, Ele vai salvar sem a minha e sua ajuda, sem a sua ajuda. Meu Deus, como pode ter um olhar tão fechado? Então, às vezes, parece que Deus tem que abrir os nossos olhos para a gente enxergar as coisas que nós podemos e devemos fazer. E eu vou falar uma barreira que às vezes tem, e alguns versículos que nós vamos ver aqui, que tem, e que às vezes são barreiras no nosso coração. Eu ensino muitas coisas, uma das coisas que eu ensino é a escatologia. Eu tenho certeza que Jesus está voltando. Amém? Não tem a mínima dúvida. Agora, quanto tempo falta? Alguém sabe? Pode ser amanhã? Não, pode ser hoje. Né? Mas pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. Para que nós estamos aqui? Uma delas é para pregar o evangelho a toda criatura. Né? Eu sei. Mas há algo mais. E nós vamos ver. Agora tem muita gente que já que Jesus está voltando, não precisa fazer nada, só esperar Ele voltar. Às vezes a gente fala assim, não, isso aí tudo está se cumprindo aquele que ele falou que o pecado ia se multiplicar, e Ele falou que era para a gente deixar. O anticristo vai vir mesmo, todo mundo sabe que ele vai vir, e Ele falou que é para a gente deixar, abrir a porta para Ele entrar, é isso? Para que nós estamos aqui? Então nós temos que pensar algumas coisas que é o nosso compromisso, o nosso papel como cristãos. Jesus deu várias responsabilidades para nós. Deixa eu falar, esses 2 versículos que eu vou ler aqui, Jesus falou, e a gente repete muito eles, mas a gente precisa entender o que isso significa. Então põe aí o próximo, você conhece muito bem esses 2 versículos. Vocês são o... Gente, isso aqui não é algo simples, não. Eu às vezes fico pensando, e estava conversando com pastores também, o que seria de muita gente, o que seria da nossa vida, se alguém não tivesse pregado para nós, orado por nós, se alguém não tivesse dado bons princípios para nós, quanta gente aqui já estaria, eu tenho certeza, tem muita gente aqui que já estaria na cova, e não foi só que Ele pregou para você, Jesus perdoou seus pecados, Ele mostrou o caminho de Deus para você viver, a luz de Deus veio sobre a sua vida. E aí vem Jesus e dá e fala dessa nossa natureza. Vocês são o sal da terra. O que ele estava querendo dizer com isso? Ele estava querendo dizer assim, se não fosse vocês, a terra já teria se estragado. Já teria apodrecido completamente. Já não seria, que era isso, a ideia do sal era essa. Já teria apodrecido. Então Jesus, ele dá para nós uma missão muito forte. Nossa natureza, vocês estão ali para que a coisa não se estrague. Sabe, tem muita gente que, fala assim, sabe por que muita gente se converte? Ele está num caminho completamente torto. E aí ele vê os cristãos, e nós não somos perfeitos, nós temos nossas falhas, nós temos nosso pecado, mas nós tememos ao Senhor. Nós tememos ao Senhor. Com todas as nossas fragilidades, nós procuramos agradá-lo, procuramos nos afastar do mal, procuramos ter uma vida diferente, né? E as pessoas, alguém já disse, até um cego vê a luz, gente. Se você acender, apagar uma luz, o cego, mais que ele não enxerga, ele sabe que uma luz apagada foi acesa. Então, de alguma maneira, nossa vida está lá. Vocês são o sal da terra. E aqui é onde nós temos que tomar um cuidado. Mas se o sal perder o sabor, como que nós vamos restaurá-lo? Ele não serve para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Gente, pastor, estou aqui um pastor que diz assim que nós precisamos mudar a Bíblia, né? Nós precisamos atualizar a Bíblia. Eu conheço a história lá, gente, há coisas muito tristes. Ver homens que um dia foram homens de Deus, tementes, influentes, e perder o seu sabor. E já não tem mais. Agora eu e você estamos aqui justamente para influenciar esse mundo, e depois eu vou ler esse mesmo versículo em outra tradução, você vai ficar bonito. Agora olha isso aqui que Jesus falou. Vocês são a luz do mundo. A gente fica até constrangido, né? Jesus. A
gente às vezes é uma lamparina, a gente se sente uma lamparininha tão, né? Tão chinfrinha assim, né? Uma lâmpada de 30 velas, nem sei se tem, né? A gente sente ali. Mas Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Se o mundo não está nas trevas completas, é porque você é quem você é. Glória a Deus, glória a Deus. E aí Jesus fala assim, o que você faz com uma lâmpada? Você põe embaixo da cama? Não? Ele falou, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. O que ele faz? Ao contrário, coloca no lugar apropriado e ilumina todos os que estão na casa. Você não nasceu em Deus para ser escondido, você nasceu em Deus para brilhar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, parece, a gente pensar nisso, as pessoas precisam ver o que é o certo. O que é o certo? O que é o caminho da luz? O que é o caminho de Deus? Precisam ver. E às vezes elas vão ver como? Na nossa maneira de ver, com todas as nossas fragilidades, as pessoas vão ver, ali tem uma coisa diferente, ali tem algo diferente, é ali que eu vou. Então, parece uma coisa simples, mas Deus quer colocar vocês em lugares diferentes para vocês brilharem. Glória a Deus, glória a Deus. Colocando lá, colocar vocês na sala de aula, colocar vocês no escritório de advocacia, colocar vocês lá trabalhando no governo, colocar vocês em lugares, lá no hospital, colocar vocês lá numa empresa, para vocês brilharem para a glória dele. Amém, glória a Deus. Para nós termos influência nesse mundo, influenciar as pessoas, influenciar, mostrar para as pessoas o que é caminhar com Deus. Eu vou só ter um casal muito amigo nosso, eles são lá do Paraná, e esse rapaz, ele vinha de uma família assim muito destruída, gente. Só para você ter ideia, a mãe dele um dia entra no quarto dele com uma faca para roubar a cocaína dele, para você ter ideia, né? E ele tem que pular a janela e tal, para você ver o lar dele, assim, um lar. E aí ele se converteu, e ele em casa, ele orava com a gente, ele ia caminhando com a gente. E eu vou falar assim, uma coisa que para ele foi impactante. Parece que não é nada, gente, mas era impactante. A gente chegava a hora do almoço, a gente sentava ao redor da mesa, orava e comia. Mas na casa dele não era assim não, como eram 5, 6 irmãos, o último não tinha mais comida para ele, não tinha mesa, não tinha nada, né? E ele dizia assim, quando eu me casar, a primeira coisa que eu vou comprar é uma mesa. Parece uma coisa muito simples, gente. Mas o que a Bíblia fala do Salmo 128? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Feliz irá e será bem. A sua mulher será como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e seus filhos como planta de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. E aí, parece uma coisa assim, mas você influencia só porque você é de Deus. Só por isso. Isso tem que ser em todos os lugares, em todas as instâncias. Essa influência tem que estar lá. E agora eu quero ler esse mesmo versículo em uma que a gente chama paráfrase, como se fosse uma explicação. Põe lá, né? Põe o próximo. Permita-me dizer a vocês, por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz o sabor divino à terra. Glória a Deus! Glória a Deus! Como é que é ter Deus na vida? É viver igual você vive. Amém? Tem gente agora cheia de demônios. Tem gente aí cheia de drogas, cheia de bebidas. E você está aqui cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós ainda não chegamos à plenitude, mas Deus vai nos encher mais. Glória a Deus, vou mandar com ele, Deus vai nos encher mais. Agora que ele fala, se perder a capacidade de salgar, como é que as pessoas poderão sentir o tempero de uma vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e acabarão no lixo. Deixa eu dizer, para você poder influenciar, você tem que ser influenciado pelo alto. Você tem que ser influenciado pela palavra. Amém?
Deixa eu falar, leia a palavra do Senhor todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Nem sempre você vai entender tudo, mas mesmo quando você não entender tudo, ela vai estar agindo sobre a sua vida. Ela vai estar mudando a sua mente. Seja influenciado pelo alto, e você vai ser um influenciador de Deus sobre as pessoas. Deixa a sabedoria de Deus influenciar você, instruir você, capacitar você. Deixa. Isso é um processo. Eu gosto muito de falar que é o processo, porque a gente é apressado, a gente gostaria que Deus já fizesse tudo uma vez, mas Ele nunca faz tudo de uma vez. Mas Deus está sempre agindo e fazendo na nossa vida. Deixa Deus continuar influenciando você, mudando você, transformando você. Se você for alguém que está ali orando, alguém que está ali ouvindo a palavra, recebendo a palavra, aprendendo a palavra, isso Ele está mudando a sua vida, está influenciando a sua vida. Às vezes Ele vai ter que te quebrar e refazer de novo, mas não tem problema. Vai doer, mas vai ficar bom, amém? Vai doer, mas vai ficar bom. Vai ficar bom. Põe um próximo aqui. Põe um próximo aí. A outra maneira de dizer a mesma coisa para vocês. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num plano elevado. Através da sua vida, as pessoas precisam saber que existe um Deus todo-poderoso. Deus. Se faço de vocês portadores da luz, não pense que é para esconder debaixo de um balde virado. Gente, Deus não fez o que Ele fez na sua vida para você ficar escondido embaixo de um balde virado. Isso. Gostei disso aqui. Derruba esse balde aí, irmão. Chuta o balde e deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Sabe, às vezes você é aluno lá na sala de aula e você não vai, às vezes, cada um tem o seu temperamento. Sabe, tem gente que é briguento, e vai lá e faz mesmo as coisas lá, não quer nem saber. Talvez outro já mais tio, não tem problema. Mas as pessoas precisam saber que há um Deus na sua vida, que você ama esse Deus, que você ama esse Deus. Olha só aqui, gente. Eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Eu quero levar vocês e colocar vocês em lugares onde vocês nem imaginam. Sabe, Deus faz as coisas. E talvez a gente se limita muito por aquilo que nós somos. Mas diga ao Senhor nesta noite: eis-me aqui, Senhor, me leva aonde o Senhor quer me levar. E às vezes vai colocar você em lugares onde você nem imagina. Ele vai te colocar para realizar coisas que você nem imagina. Ele vai te capacitar para fazer coisas que você nem imagina. Ele é Senhor. Ele é Senhor. E eu falo, tem muita gente hoje em lugares onde Deus nos colocou, e Ele fala assim: quem sou eu, Senhor? Eu vou dizer quem é você. Você é alguém lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que é dele. A gente fica pensando, eu estou, assim, quem acompanha o meu canal, eu estou já quase 100 mensagens sobre a vida de José, gente. E é uma história linda demais. O camarada foi vendido pelos irmãos dele como escravo. O camarada foi acusado de um crime que ele não quis cometer. Foi para lá na prisão por um crime que ele não quis cometer. Pensa em quanto sentimento difícil tinha no coração deles. Pensa o que, gente? Ele era um homem como nós. Quantas vezes não chorou? Quantas vezes ele não perguntou: Senhor, o que eu fiz? Né? Por que tanta luta na minha vida? Por que tanta coisa? Mas se você olha para a vida dele, e ele jamais perdeu a confiança no Deus Todo-Poderoso. Jamais.
Quando ele é levado perante o faraó, e o faraó diz assim para ele: ouvi dizer que você interpreta sonho. Ouvi dizer que tu é bom, capaz. Ele falou: não, mas o meu Deus dará a palavra a faraó. Glória a Deus! Glória a Deus! Depois de 13 anos, numa situação ruim que ele viveu, ele ainda era capaz de abrir a sua boca e dizer: o meu Deus vai te dar a resposta. O meu Deus vai fazer aquilo que você não imagina. E você acha que ele imaginava que ele estaria lá onde ele estava? Então eu quero que você guarde isso. Não é pela sua capacidade ou bondade ou você mesmo, mas é por causa do Deus que te chamou, o Deus que te ungiu, o Deus que te abençoou. Se preocupe em estar nele. Quero posicioná-los onde todos possam ver vocês. Onde, sabe, Deus se abra para aprender, para conhecer. E deixa Deus levar você para onde Ele quer. Agora que estão no alto do morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de brilhar. Vai brilhar. Ponha no seu coração de honrar o Senhor, aonde o Senhor te levar. Tem um testemunho lá em São Paulo, de uma jovem que ela trabalhava no McDonald's. E ela acho que lavava os pratos lá. E ela, quando lavava pratos, ela louvava o Senhor. Ela ficava ali lavando os pratos, louvando ao Senhor. E aí um dia chegou o gerente dela e falou assim: olha, o McDonald's faz todos os anos tipo um show de talentos, né, para ver os talentos, e eu quero que você vá lá cantar. Ela falou: não, eu não sei lá cantar, não, eu te ouço cantar todos os dias, você vai lá cantar. E ela foi lá louvar o Senhor, e ela ganhou em primeiro lugar o concurso lá, e foi muito abençoada. Mas deixa eu dizer uma coisa. Ela não cantou ali para ir para nenhum concurso. Ela cantou ali para exaltar ao Senhor. A gente aprender a fazer as coisas. E às vezes você não tem essa preocupação. Deixa que o Senhor se preocupe onde Ele vai colocar você. Só se preocupe de você estar nas mãos poderosas dEle. Só se preocupe com isso. Aí Ele te segurando nas mãos, Ele vai colocar você onde Ele achar que é melhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E que quando você estiver lá, você saiba que foi o Senhor quem te pôs. E Ele te pôs lá para glorificar o nome dEle, para exaltar o nome dEle e fazer aquilo que é necessário. Eu comecei... Eu escrevi muitos cursos talvez curso de teologia à distância que você for fazer, eu escrevi muitos desses. E eu lembro que nisso peguei amizade com muitas pessoas, e tinha um rapaz lá de Minas, que a gente ficou muito amigo, porque ele passou muito problema com a igreja dele, ele é meu aluno, e ele passou muito problema, assim, graves mesmo, eu ajudei, e ele você estava vendo um livro que ele me mandou de presente, e esse rapaz era um rapaz que ele trabalhar, tinha um emprego bem simples assim, mas ele ali estimulado por aquilo, e as coisas que eu falava, esse rapaz começou a estudar, gente, hoje ele é professor de filosofia. E aí esses dias eu até coloquei lá nas minhas redes, assim, eu me emocionei, que ele falou assim: pastor, hoje eu sou professor de filosofia, e é a minha 6ª turma, e eu quero louvar a Deus, porque eu tirei tudo que é de esquerdismo da cabeça deles, glória a Deus, vacinei meus alunos tudinho, nenhum deles caiu para esse lado aí, nenhum deles. Gente, é uma coisa muito simples, né? Uma pessoa assim, mas ele foi estudar, ele foi aprender, ele está lá dando aula, e hoje ele é uma influência ali, uma bênção ali, está ali, simplesmente foi servir ao Senhor. Então é isso que nós precisamos. Põe o próximo aí, próximo versículo. Olha só que versículo, coisa linda. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.
destruirmos falsos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Glória a Deus. Uma das coisas que eu gosto da Bíblia, que eu gosto muito, é essa linguagem de guerra. Não é? A Bíblia tem uma linguagem de guerra ali. Aqui assim, a tradução mais comum como é que é? O nosso combate, as armas do nosso combate não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Paulo diz o quê? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, potestades, forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Portanto, tome toda a armadura de Deus, e depois de ter feito tudo, permanecei inabaláveis. Armai-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Não. Glória a Deus. Batalha. Combate o bom combate da fé. Então, vou falar aqui, gente, isso aqui, nós não vivemos aqui no playground, não, gente. Aqui não é o parque de diversões, não. Aqui é campo de batalha. Deus não está produzindo filhos mimados. Deus está produzindo guerreiros firmes nele. Glória a Deus. Glória a Deus. Guerreiros. E vou falar, lutas que você passou, batalhas que você passou, era Deus treinando, Deus preparando suas mãos para a batalha. Glória a Deus. Glória a Deus. As lutas foram muitas, mas Deus te fortaleceu, te trouxe até aqui para te dar firmeza. Põe o próximo aí. Essa aqui, eu falo assim, né? A Bíblia a gente vai lendo, e aí você pensa, já li isso. Gente, mas a Bíblia não é um livro, a Bíblia é Deus falando com você, é Deus falando. Você já viu tantas vezes aquele versículo lá, mas de repente aquilo te chama a atenção, opa, porque é o que Deus quer ali falar, te chamar a atenção. Esse é 2 Timóteo 3,15, às vezes as pessoas nem prestam muita atenção, mas dizem assim, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, que é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja não produz verdade, mas a igreja recebeu a verdade de Deus. Amém? E ela foi chamada para sustentar essa verdade. Para sustentar. Só tem um Deus. E Ele falou através desse livro. E Ele mandou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E quando a gente sustenta essas verdades, Deus abençoa. E aí eu vou falar verdades, como eu disse, todas as verdades estão aqui, inclusive a verdade do que é família, do que é um ser humano, do que é a situação real do homem, de para onde está indo a história, de onde as coisas estão acontecendo. Eu falo assim, o mundo não sabe, não tem muita coisa que o mundo não sabe. Você sabe muita coisa que o mundo não sabe. Não estou nem falando que você crê, você sabe que Deus é real e verdadeiro. Você sabe que Ele salvou você. Você sabe que o versículo que o pastor leu aqui, né? Há caminhos que para o homem parecem direitos, mas no fim são caminhos de morte. E até quando ele não quer te ouvir, você está fazendo bem para ele, porque você está falando a verdade para ele. Eu não sei se todos estavam aqui, mas eu quero compartilhar esse testemunho de novo, que foi muito, assim, para mim, muito tocante, né? Eu vi 3 horas dele dando o testemunho dele. Imagine uma pessoa que viveu vários anos da sua vida como homossexual, viveu vários anos da sua vida como travesti, e que de repente vai lá, faz uma operação para virar mulher. Gente, que coisa medonha que nós vivemos. Que coisa medonha. Mas o que diz a Bíblia? Deus os criou. Homem e mulher os criou. E de repente, quando ele se julga uma mulher, que ele olha para o espelho, está lá, por dentro e por fora, uma mulher, vem Deus e diz para ele, você é um homem, porque eu te fiz homem. Não precisou Deus dizer mais nada.
Dali ele abandonou aquela vida. Hoje ele conta o testemunho dele, ele é uma pessoa muito preparada, muito realmente pronto para dar o testemunho dele, e fala, eu sou um homem, porque Deus me fez homem, aquilo lá era uma ilusão minha. Porque a palavra de Deus é verdade, nós temos a obrigação de sustentar a palavra de Deus. O mundo pode não querer ouvir, pode não gostar de ouvir, mas sustentar a palavra de Deus. A gente fica olhando, eu nem toquei, nem entrei muito nesse assunto, mas hoje vive as pessoas querendo aprovar aborto, que é um assassinato de crianças nos ventres das suas mães, e quer que as pessoas aceitem isso como se isso fosse algo normal, e vão criando as suas narrativas, e vão criando as suas distorções, né? E nós vamos dizer, não, Deus não quer que o sangue inocente seja derramado, isso é abominável aos olhos dele, nós vamos continuar lutando contra isso. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém, amém. Vamos para o próximo aqui. Aí aqui é onde a gente tem que aprender, gente. Eu vos envio como ovelhas no meio dos lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Eu falo assim que esse é o versículo cheio de bicho, gente, né? Tem ovelha, tem lobo, tem serpente, tem pomba, né? É um versículo cheio de bicho. É um zoológico aí. Mas isso para a gente entender, eu falo assim, a gente fala essa batalha, não é uma coisa simples, não. Jesus mesmo, eu gosto, sabe, uma das coisas que eu amo na Bíblia, gente, a Bíblia ela não esconde nada, ela é realista mesmo nas coisas. Ele falou, vai lá que vai ser fácil. Não, eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Mas vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Você sabe que eu tenho assim uma pessoa que me apoia muito em todo esse trabalho que eu faço, me apoia de várias maneiras, e vocês nunca vão falar do nome dele, né? Porque ele é uma pessoa bem discreta mesmo, ele nem quer, né? Um dia que eu falei, ele falou, não fale meu nome. E inclusive ele trabalha numa como fala? Uma estatal que vai ser agora privatizada, né? Ele é um engenheiro de lá. E ele trabalha com engenharia, não tem nada disso, mas ele acordou para isso, e ele foi uma pessoa que como pastor, ele ficou muito tempo falando, e as pessoas falando mal dele, não quis nem saber, ele foi falando, e Deus foi guardando ele. Ele foi fazer um curso numa universidade, ele falou, pastor, essa universidade aqui é repleta de esquerdistas, e eles vivem, já fizeram 1000 coisas contra mim aqui, até que um dia chegou o dono da universidade e falou, vocês por favor, a partir de hoje ninguém toca nele, tá? Ele vai ficar aqui e acabou e não quero ver mais nada, né? Porque Deus é aquele que vai com você, Deus é aquele que peleja com você. Ovelha no meio do lobo, ele falou, justamente por isso, nós temos que saber o que nós vamos falar. Deixa eu dizer, Deus é poderoso para colocar sabedoria na tua boca, no teu coração, para dizer o que fazer. Para dizer o que fazer. Sabe, se você tiver uma vida na mão dele, Deus vai guiar você para onde você tem que ir, para aquilo que você tem que fazer. Mas ele chama, ora Deus, eu quero sabedoria, eu quero saber o que eu falo, eu quero saber como eu ajo, eu quero saber como é que eu vou fazer isso aqui. Às vezes as pessoas vão, sabe, eu até comentei muito isso aqui, porque quando entrou o governo, entrou gente boa lá, gente que era da Associação de Escolas por Princípios Cristãos. Eu já dei aula com o material dele, eu estudo o material deles, é muito bom. Mas o pessoal já entrou lá, às vezes, falando coisas que não era para falar, dizendo coisas que não era para dizer. Se eles tivessem sido um pouquinho mais prudentes, eles estariam lá. Gente, se você está com a caneta na mão, você não tem que ficar falando, vai e faz. Deus te deu autoridade, você vai e faz. Eu não preciso dizer o que eu vou fazer, eu só tenho que deixar Deus guiar a minha vida. Quando Neemias foi reconstruir os muros da cidade, ele não chegou lá falando, estou aqui para reconstruir os muros da cidade, está aqui, não. Se você for ler o capítulo 8 de Neemias, ele foi andar, ele foi ver o que precisava, ninguém nem sabia o que ele estava falando lá. Na hora certa, ele disse o que ele precisava dizer, na hora certa, ele fez o que ele precisava fazer. Eu não tenho que deixar que a vaidade, eu não tenho que deixar que o orgulho domine o meu coração, eu tenho que deixar que Deus guie a minha vida. Amém? Você tem um advogado que a gente entrevistou, ele falou uma coisa muito interessante. Ele assim, se formou advogado,
E ele começou a exercer, mas ele viu que tinha muita coisa aqui. Ele falou, não gosto, não quero isso aqui não. E ele foi conhecer um missionário que trabalhava entre os ciganos. Ele foi lá e ele falou para aquele missionário, eu quero ser missionário. Aí o missionário falou para ele assim, Deus não está precisando de missionário aqui não, Deus está precisando de advogado. Não estou dizendo que não é para fazer missões. Mas às vezes você pensa que você só vai onde Deus quer se você for missionário. Não, como professor você vai lá, como advogado você vai lá, como médico você vai lá, como dono de casa você vai lá, né? Como alguém está lá numa loja, você vai lá trabalhar. Deus guia você. Você vai, só seja prudente naquilo que você vai dizer, naquilo que você vai fazer, mas deixa Deus levar você ali como nós vamos colocar você onde Ele quer colocar você. Põe o próximo aí, estamos chegando no final. Esse aqui eu gosto, gente. 2 Tessalonicenses 2 fala sobre o anticristo. E eu não tenho nenhuma dúvida de que ele está com as patinhas dele por aí, tá? Né? No mínimo o espírito dele já está aí atuando. Agora, aí eu tenho que abrir a porta para ele. Gente, é muita coisa estranha acontecendo no mundo. Não tem nada normal. Então, eu sei que ele vem, está na Bíblia, vem. O meu pastor ele fala um negócio muito interessante. Ele fala assim: até o que não é bom na Bíblia vai se cumprir. Tem coisa que a gente quer que se cumpra, tem coisa que eu gostaria que não se cumprisse, mas vai se cumprir, porque Deus falou. Falou, está falado. Então o anticristo vem, mas isso não significa que eu tenho que simplesmente abrir a porta e me conformar, não. Oi? Não vou ajudar ele. E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que o detém. Então será revelado o perverso. Deixa eu dizer, aquele que mora em você é aquele que o detém. Amém. O Espírito que mora em você é aquele que o detém. O Espírito está morando em você justamente para detê-lo, justamente para que ele não avance, justamente, e se for para ele vir daqui a mais 10 mil anos, que ele venha. Mas nós temos que deixar que o Espírito de Deus encha a nossa vida e flua através da nossa vida, e guie a nossa vida, e use a nossa vida para a sua glória, para o seu louvor. Amém. É assim. Então, às vezes me pergunta assim, o senhor acha que a gente estuda escatologia, o pessoal pergunta, eu não sei onde ele está não, gente. Se eu souber, eu falo. Se eu souber, eu entrego, mas eu não sei onde está não. Mas eu sei quem é que mora na minha vida e na sua vida, amém. Eu sei onde está o Espírito de Deus, eu sei onde está aquele que o detém, glória a Deus. Eu sei. Então nós temos que pensar no nosso papel agora. Nosso papel é lutar contra tudo aquilo que vem dele. E eu vou falar, e Deus sabe o meu desejo? O meu desejo é que Deus dê um avivamento na sua igreja, que consuma e queima muita dessa ação satânica que está por aí. Porque quando Deus fala, quando Deus se manifesta, quando Deus derrama a sua glória, gente, você nem faz nada, só aquilo que flui do povo de Deus, da presença de Deus, é poderoso para derrubar as barreiras de Satanás. Glória a Deus. Mas eu quero falar algumas coisas sobre, algumas coisas práticas que nós podemos fazer. Então põe o próximo aí. Eu chamo isso de iota, né, para facilitar a gente guardar. São 4 coisas que nós precisamos fazer para a gente agir. Põe aí o primeiro. Pode pular aqui, que aqui é só o... Primeira coisa que a gente precisa é informação. Se você não estivesse ouvindo o que você ouve aqui, você ia ser como muita gente que não sabe nada. Não é? Você ia embarcar na barca furada, gente. E ainda ia dizer que estava em Deus. Ainda ia dizer que não foi Deus que mandou. Se tivesse embarcado. Então, quando a gente é informado das coisas, sabe? Quando a gente é informado das coisas, isso muda tudo. Eu gosto muito de falar de Neemias, né? Porque Neemias, gente, ele era uma pessoa tranquilona. Ele tinha um empregão. Ele era copeiro do imperador persa. Imagina esse império poderoso. Ele era copeiro. Sabe o que era copeiro, gente? O copeiro ficava lá do lado, porque muita gente queria envenenar, então ele experimentava antes
o vinhozinho dele, água de coco do rei. Pode tomar, a água de coco tá boa. Pode tomar, né? Se estivesse envenenado, já era, né? Então tinha que ser alguém de confiança, a gente era alguém de confiança ali, trabalhando em pregaço. E aí ele então recebe uma informação que vai mudar a vida dele. O irmão dele vem e fala assim, o irmão dele vem e pensa assim, e aí meu irmão, está tudo bem lá em Jerusalém? Não. Os muros estão derrubados, as portas queimadas a fogo, o povo em grande aflição e miséria. Ele não conseguiu mais dormir. Ele não conseguiu mais comer. Ele não conseguiu mais ficar do mesmo jeito. Aquilo que eu falei para vocês, a gente tem a preocupação de ensinar, de falar, não porque isso é fácil, não porque isso é bom, não talvez nem porque a gente queira. Mas eu não posso ficar calado vendo as coisas para onde estão indo. A gente não pode ficar calado vendo a igreja se perverter com tantas ideias, vendo os jovens se perverter com tantas ideias, ver um país tão abençoado como o Brasil se perverter com tantas ideias ruins, que a gente conhece, a gente tem informação, e a gente sabe para onde as coisas vão. Vou ficar parado. O que Deus falou para o profeta? Você é meu atalaia. Você é meu atalaia. Você está vendo o inimigo vir para destruir a cidade. E você vai ficar calado? Você não vai tocar trombeta? Você não vai dar advertência? Ah, mas se não ouvir, se não ouvir, o problema é dele. Mas se você não falar, o problema é seu. Não é seu. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Às vezes a gente não sabe nem o que fazer ainda, a gente não sabe nem como agir. Não pense você que é da noite para o dia, não. Mas se Deus tem tocado o seu coração, deixa Ele mover sua vida para onde Ele quer. Ore ao Senhor, orar ao Senhor, Senhor, o que eu faço, né? Mas tudo começa com informação, é saber o que está acontecendo. Gente, eu todos os dias eu vou acompanhando, porque eu digo assim, hoje assim, Deus vai abrindo as portas e fala assim muitas coisas que eu não planejei. Um dia eu vou escrever um livro, um dia eu vou ficar palestrando, um dia eu vou fazer um jornal, um dia não é isso que a única coisa que a gente tem que falar é, Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade. E hoje eu vou lendo livros, buscando informações, você vai ver para onde as coisas estão indo, você fala, eu não posso ficar calado, tenho que falar. Eu estou muito feliz, assim, né? Essa rádio que eu comecei a trabalhar, e ele vem de uma... O pai dele foi uma pessoa, um grande político no Brasil, lutou no passado, já nem sabia isso, projetos para colocar banheiro trans nas igrejas. Mas é provocação, gente, porque logo nas igrejas é provocação. Então a luta não começou agora, mas a gente vê, você pode influenciar mais pessoas do que você imagina. O que está acontecendo? Como é que está acontecendo? Quem é que está atuando? Aquilo que essas leis malignas, gente, ela não brota do chão, não. Essas ideias malignas não nascem no rodapé da Assembleia Legislativa, não, gente. Tem gente com a cabeça contaminada, deturpada, que vai lá fazer as coisas. Sabe? O aluno ali na sala de aula, não foi sozinho que ele pegou um monte de ideia de rato, não. Que é ideia de rato, né? Não foi, não. Foi gente que já foi pegando outro, e a gente precisa saber quem é que está atuando. Eu já fiquei tão feliz. Agosto fui para Jaguaquara e lá fiquei feliz com os jovens, com os adolescentes. Os adolescentes ouvindo lá, aprendendo, sedento. E aí estava tendo uma polvorosa na cidade pelo seguinte, a cidade, ela nasceu a partir do Colégio Batista. E aí, uma professora, na sala de aula, de um Colégio Batista, disse assim, falou assim para os alunos, Deus tá irado com esses crentes que são contra a ideologia de gênero. Velho, meninada lá, pai, a mãe, pai, a professora falou assim. Na segunda, os pais estavam já se preparando para ir lá conversar com a direção da escola. Ou seja, sabe, já aprendeu a filtrar, já aprendeu a se posicionar, né? E eu dou glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Quais áreas estão sendo influenciadas e por quem?
Onde eu consigo informação? Como que eu posso me informar? Como que eu posso ajudar? A primeira coisa é informação. Isso aqui, tudo que a gente falou aqui, é só às vezes para dar um norte. A gente tem muita coisa para aprender, para pesquisar, para ir atrás, para saber. Mas a gente precisa se informar. A gente precisa, como Neemias, a gente precisa saber como é que está a situação. Por que as pessoas elas fazem as coisas? Ela vai para um campo missionário porque ela ouviu a situação ruim lá e foi para lá. Às vezes a batalha que Deus quer que você lute não é do outro lado do mar, não. É na sua cidade. Amém? É na sua cidade. Porque o inimigo é aquele assim, enquanto a gente dorme, o inimigo está semeando coisa ruim. Acorda em nome do Senhor Jesus. Acorda. Sabe? Se choque, que isso impacte a sua vida. Põe próximo. Informação, oração. Eu nunca vou falar suficiente, a gente nunca vai falar suficientemente da oração. Mas a gente tem que entender que é o Senhor quem peleja por nós, acima de tudo. Amém. A gente orar, eu falo assim, eu vou dizer, vou até falar aqui, um desafio para o pastor Divani. Nós temos que orar todos os dias para o Brasil, até o dia da eleição, assim, orar intensamente. Amém? Vai para o trono. Vai para a presença de Deus, mesmo que seja uma oração simples. Senhor, mesmo que você está precisando de cura, está precisando de provisão, está precisando de paz, está precisando de alguma coisa, mas olha, Senhor, abençoa esta nação. Que o Brasil se encha do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus! Que o Brasil se encha da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Que assim seja. Então a gente entender que a batalha, no fundo, ela é espiritual mesmo. Que se usa das estruturas preparadas para semear o mal. Mas Deus é poderoso para destruir toda a estrutura do mal. Eu vou acompanhando as coisas. Só vou dar uma informação aqui para vocês. Vocês sabiam que existem 8 países no mundo que é proibido ensinar comunismo e é proibido você usar o símbolo comunista. É proibido. É igual o símbolo nazista. Não pode nazista e não pode comunista. Se for para você explicar alguma coisa, ó, que isso aqui é do mal, aí você pode. Mas se você usar aquele símbolo, é crime. O que eu quero dizer? São pessoas que sabem o que ele é e estão lá. Enquanto isso, estão vendendo aqui na embalagem de todinho para as crianças tomar. Mas o que eu quero falar com isso? É que a gente pensa que as coisas... A gente quando vai para a batalha, será que a gente consegue reverter essa situação? Eu não sei, mas o Senhor manda você se levantar e lutar. Amém? Lutar. Aí eu falo assim, a gente cria, e eu vou falar assim, é um outro problema que a gente criou para nós. A gente tem uma coisa assim, não, se eu estudar muito, eu vou ser um crente não muito espiritual. Não é? É mais uma, você criou essa barreira. Não, gente. Tem muita gente que é de muito conhecimento, mas é gente que sabe se colocar diante do trono de Deus e clamar e andar com Deus, a ser instrumento de Deus. Ignorância não é sinônimo de espiritualidade. Não. Você pode ser, eu acho assim lindo, gente. Eu acompanho muita gente que eles são pessoas de um conhecimento extraordinário. Olha, meu Deus, mas eles estão lá de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, porque eles sabem que é um Senhor dos céus e da terra. Sabem? Então, não tem essa dicotomia. Eu quero só aqui lembrar você, tem 3 coisas, gente, e nós temos que pensar algo. Deus nos deu tantas coisas boas, maravilhosas, tremendas. E a gente tem que pensar que são privilégios. A Bíblia fala assim, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que sejamos chamados de filhos de Deus. Olha que coisa. Papai, né? Meu Pai. Deus é nosso Pai, né? Agora a gente também tem que saber que privilégios trazem responsabilidades. Privilégios por alguma razão. Eu queria dizer 3 coisas, gente, que só a igreja possui. Primeiro, quero falar assim, só a igreja possui a palavra da verdade. Né? Só a igreja. E aí eu quero dizer, a gente olha para uma faculdade e a gente olha para uma universidade, e eu não estou dizendo, tem muito conhecimento bom ali,
Tem muita coisa que ajuda as pessoas ali. Inclusive, gente, só para vocês saberem, quem fundou as universidades foram os cristãos, tá? Isso aí que hoje lá eles não sabem, mas essas grandes universidades, inclusive dos Estados Unidos, foi tudo igreja e pastor que fundou. Pra você saber. Tá? Hoje você não pode pregar evangelho lá, mas foram eles que fundaram. Muita gente não sabe disso. Agora deixa eu dizer, de todo o conhecimento que tem lá, que é bom, que tem coisa boa, tem coisa que não vale um conto, né? Mas do conhecimento que tem bom lá, ainda assim, esse conhecimento que você tem da palavra de Deus é superior a tudo isso. Amém? Aqui é o conhecimento que vai te dar a vida eterna. É o conhecimento que vai te reconectar com Deus. É o conhecimento que vai fazer você entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. É o conhecimento que vai tirar você do caminho mau e você vai colocar você no caminho de Deus, no caminho da salvação. Não vai ser superior, não. Então a gente tem que entender, Deus nos deu a sua palavra, Ele nos colocou como coluna e sustentáculo da palavra revelada, e nós temos que amar essa palavra, viver por essa palavra, proclamar essa palavra, ensinar essa palavra, viver essa palavra, divulgar essa palavra, semear essa palavra, empunhar essa palavra, conhecê-la profundamente. Segunda coisa, só a igreja de Jesus Cristo tem habitando nela o Espírito Santo do Deus vivo. Isso aqui, gente, o Espírito de Deus mora em você. Você é a habitação do Espírito Santo de Deus. A habitação, ele mora em você. Isso não é uma coisa pequena não, gente. Isso não é uma coisa pequena não. Você conhece doutrina? Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade. Aí você olha na imagem bíblica, Deus está no seu trono. O Pai está no trono, o Filho está do lado dele, mas o Espírito Santo está morando em nós. Isso é coisa pequena? Isso é coisa pequena? Gente, você pode mudar ambientes, deixando o Espírito de Deus fluir através da sua vida. Amém? Às vezes ações malignas vão ser retardadas, vão ser refutadas, elas vão ser removidas, só porque o Espírito de Deus flui através de você, através da sua vida. É verdade, gente. O que Jesus disse? Quem tomar dessa água, até de coco mesmo, né, gente? Quem tomar dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der jamais terá sede. E a água que eu lhe der vai se fazer nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Essa é uma água que você bebe e vira fonte. A água de Deus é a água que você bebe e vira fonte. Então a igreja é que tem a verdade de Deus, ela tem que estudar essa palavra, a gente dominar essa palavra. O que diz a Bíblia? Você seja como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Está lá, você sabe colocar, você sabe expor, você sabe explicar, você sabe ensinar. E a última coisa, primeiro, só a igreja tem a palavra do Deus vivo, só a igreja tem o Espírito de Deus vivo habitando nela. E terceiro, só a igreja tem acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Você pode ir para o trono. Você tem caminho aberto pelo sangue do Cordeiro. Caminho aberto. A gente pode orar. Gente, eu creio e eu tenho certeza que se nós não estamos numa situação pior, é porque tem uma igreja que ora, um povo que clama, um povo que vai até o trono. Eu gosto desse versículo aqui, agora vai me sumir, acho que é 21:19. O cavalo se prepara para a batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aleluia, glória a Deus. Eu não estou tirando o nosso preparo, eu não estou tirando a nossa responsabilidade de se preparar para as coisas, de ter estratégia, de entender, de influenciar. Mas eu sei que a minha vitória vem do meu Deus. Amém. Pode pôr o próximo aí. Treinamento. Não pense você. Eu sei que muitas das coisas que a gente fala, às vezes ensina, nem tudo é simples, gente. Às vezes você pega um livro desse assim, e às vezes pego um livro, né, tem uns negócios assim, gente. É complicado, né? Tem uns pessoal cabeçudo que escreve. Mas tem um pessoal assim que a gente fala assim, meu pai, pode chegar aí perto, vai demorar. Mas é assim, você aprende um pouco aqui, um pouco ali,
né? Você entende um pouco ali. Então a gente precisa de palestra como essa, a gente precisa de seminários, a gente precisa de livros, né? Pegar livros e ir lendo. Ó, esses 2 livros que eu dei para você, gente, eles têm mais de 100 referências de outros livros para você ler, só para você ter ideia, né? Tá lá. A gente precisa de uma apologética antimarxista, que era uma coisa que já tinha que ter há muito tempo. Já tem muita coisa. Glória a Deus, gente. Você sabe quando aquela passagem lá é famosa, né, do Elias, que ser humano, a gente é tudo, né? A gente acha tudo a última bolacha do pacote, né? Aí o Elias vai lá para a caverna e fala assim: Deus, derrubaram teus altares, quebraram a tua aliança, só sobrou eu, né? Só eu. Não, gente, sou sozinho. Não, estou com o pastor de Vaninha aqui, gente. Estou com a igreja dele aqui, batalhando, pelejando em nome do Senhor. E aí eu começo a ler, e você começa a encontrar outras pessoas, e outras pessoas, e outras pessoas, das áreas mais diversas, que perceberam a coisa, que estão ali lutando e pelejando, né? Não sou eu quem levanta o exército, é o Senhor quem levanta o seu exército. É o Senhor. Então a gente entender que eu preciso de treinamento. Não pense que aqui você aprendeu tudo, não, tem que continuar. Essa é a batalha da hora, essa é a batalha do momento, essa é a batalha que nós estamos vivendo agora. E Deus nos prepara e nos dê graça. Eu estava falando com um pastor de Ivani, e eu já vi muitas coisas assim, Deus fez muitas na vida. Você começa, você não sabe nem porque você está aprendendo aquilo, você não sabe nem porque você está aplicando aquilo. Mas Deus sabe. Deus sabe. Talvez você nem saiba, mas Deus já te preparou para batalhas que você nem sabia que ia lutar. Amém? Nem sabia. Era como José lá, né? Ele nem sabia o que era que Deus estava... Gente, o camarada foi administrador de penitenciária no Egito, e era administrador da penitenciária não como carcereiro, gente, como preso. Quando ele saiu dali, administrar o Egito é moleza. Eu digo assim que quando Deus tem uma carga de 50 quilos para você, Deus faz você carregar 100. E você fica carregando a 100, e você, meu Deus, está pesado. Quando chega o momento de você carregar os 50, moleza. Moleza, né? É moleza. Agora, por isso que às vezes você olha os irmãos assim, estão reclamando muito das lutas, você fala assim, rapaz, você é Nutella, filho. Só vê na minha época. É porque Deus pôs ali para você pelejar, para você batalhar. Põe o próximo aí. Aí, agir. O Neemias, gente, ele foi informado. Ele orou. Ele se preparou. E ele agiu. E aí é onde Deus colocar você nos lugares onde Ele quer. Você tem envolvimento acadêmico. Assim, teve um rapaz, é muito amigo, muito querido ele, e ele, do nada, ligou para mim, muitos anos atrás, falou: pastor, eu quero fazer faculdade de História, o que o senhor acha? Eu falei: eu acho ótimo, só que você vai enfrentar assim, assim, assim. Para você poder passar por isso, tem que ler isso aqui, assim, deu a orientação toda para ele. Ele sumiu. 3 anos depois, ele entrou em contato comigo e falou: pastor, fui fazer faculdade de História, foi tudo que o senhor falou. Eu falei: agora você vai dar aula? Ele falou: não, eu não quero ir na sala de aula. Eu achei triste. Porque se você não for para a sala de aula, o professor marxista vai. Se você não for... Às vezes o pastor Rafael queria escrever um livro. Eu falei: escreve mesmo o livro. Porque se ele não escrever, o marxista vai escrever. Né? Eu prefiro você escrever qualquer coisa do que qualquer outra pessoa. Eu prefiro você do que qualquer outra pessoa. Porque você tem a mente de Deus. Você tem o Espírito de Deus na sua vida. Você tem a palavra de Deus no seu coração. Né? Cadê? Sumiu aqui o meu né? Tá bom. Mas olha, se você puder, vá para a sala de aula. E não pense você, desde a criancinha até o mais alto, gente. Glória a Deus. Você vai estar plantando semente no coração daquela criança que não vai deixar germinar semente ruim. Vai, se envolva. Se envolva com o que você puder se envolver. Com aquilo, sabe, gastar o seu tempo com aquilo antes, porque essa é a estratégia dele, ocupar espaços, mas esse espaço tem que ser ocupado por pessoas que amam e temem ao Senhor, pessoas que amam e temem ao Senhor. Está ali já?
quiser dar... Está acabando já? Isso, está ótimo. Tá bom. Não, então está aqui, está ótimo. Envolvimento pessoal. Sabe, eu vou falar aqui, gente, falo isso com dor no coração. Antigamente tinha pai que ele queria ver se o filho estava envolvido com droga, ele abria a mochila, né, do menino lá. Olha agora os livros agora, filho. Abre os livros e olha agora. Tem coisa ali que Deus me livre. O problema agora, fala assim, antigamente, e sempre vai ser um problema, universidade tem a promiscuidade sexual, universidade tem os problemas de droga, mas hoje o problema é o que está sendo ensinado lá. Então, às vezes, a gente precisa ter um envolvimento pessoal com isso. Mas eu só sou uma dona de casa, eu só sou, trabalho numa loja. Mas se você é de Deus, onde você for, você é a luz de Deus naquele lugar. Então, aí, sabe assim, muita coisa que você fizer, por que Deus te pôs ali? Por que Deus colocou você ali? Então, tome posições. Participe quando a gente fala de participação, vou falar assim, um voto. Vou falar assim, a gente é estragado para votar. Às vezes a pessoa não sabe nem que ela votou. Ela deram um papelzinho nela na rua. Fala a verdade. Não, os 50 reais já é uma corrupção terrível. Eu fui colocado para mesário sem gostar, né, mas eu fui para mesário. E trabalho lá nas eleições. Para você ver como, gente, tem muita coisa ruim, né? A gente sabe que tem muita coisa ruim. E às vezes fala assim, não, porque tem ruim eu vou ficar longe. E aí o ruim entra lá e faz o que ele quiser. Né? E aí, começou a vir um monte de menino de 16 anos votar. Matou gente. Parecia uns patriota. Aí teve um que ele tinha feito 16 anos naquele dia, mas ele queria votar. Aí eu fui descobrir como. Vou falar aqui, um traficante mesmo, de outro lugar, veio para a cidade. Tem uma história tenebrosa para contar. Ele pagou esses meninos, deu dinheiro para eles, trouxe eles de outra cidade, transferiu o título para votar lá, para ele poder ganhar a eleição. Isso já é ruim. Mas até às vezes você não sabe nem o que aquela pessoa acredita. E você vai lá e dá seu voto para ela. E às vezes ela vai lá, ou ela prometeu um monte de coisa e não cumpriu, mas você não sabe que ela está cumprindo. Ou seja, a gente não sabe nada. A gente não sabe nada. E essas pessoas precisam ser cobradas e precisam ser, por que você aprovou essa coisa? Por que você está apoiando isso, sendo que quando eu votei em você, você falou que nem apoiar? É verdade. Às vezes a gente não sabe o que é. A gente pensa que deu o votinho lá, pronto, já cumpri minha obrigação, não quero mais nada. E você está fazendo lei. O pastor falou assim, é verdade, lá em São Paulo, votaram numa lei, e na lei estava lá para dar absorventes para jovens em situação de risco, está ótimo. Mas aí veio uma vereadora, fez questão de colocar, não, tem que colocar aí no texto que é para dar o absorvente para homens que menstruam. Gente... Não, gente, isso aí veio de Marte, não é possível, gente. Isso aí é do planeta Zorg, que não é possível, gente, uma lei dessa. Mas está lá. Mas ninguém sabe, ninguém vê, ninguém conhece. As coisas mais absurdas sendo feitas lá. E a gente fala, não. Então, eu só assim, se envolva, haja, né? Participe, proteste, fale, boicote. Essa igreja que eu fui pregar lá em Jaguaquara, teve aquele negócio lá do Burger King lá, com as crianças. Gente, vou falar o que é Burger King tem que fazer, tem que vender hambúrguer, filho. Não tem que ficar doutrinando criança, não. Sabe, essas coisas tem que começar a mudar, a gente protestar. Escola é para ensinar matemática, português, geografia e história. Não é para dizer para o meu filho se ele é homem ou se ele é mulher. Não é verdade? Agora deixa eu... Fala assim, parece coisa simples, eu tenho um pastor amigo meu, e aí tem uma história muito longa, mas achei muito bom porque eu já tinha avisado para ele, não põe teu filho nessa escola, porque é assim. E aí ele pôs, mesmo assim. Um dia, mas era só ideologia de gênero o tempo inteiro. E ele foi lá, ele pegou a esposa dele lá, foi lá reclamar com a diretora da escola. Sabe qual foi a resposta da diretora da escola? Eu também não aprovo isso. Eu também sou conservadora. Mas o MEC obrigou, a gente tem que fazer.
Ele mudou alguma coisa? Não, mas ele foi lá. Aí eu vou falar uma outra coisa que ele fez. Chegou a festa de Halloween. Gente, o que Halloween tem a ver com a gente? Festa das bruxas. Eu pergunto, já não tem capeta suficiente aqui, tem que exportar ainda, gente? Pelo amor de Deus. Por que ele não exportou o dia de ação de graça, né? Sabe o que ele fez? Aí assim, nós queremos que os pais participem. Pode participar, pode. Eu posso trazer um grupo aqui para cantar? Pode. Oh, que legal, os pais participando. Ele levou o grupo da igreja lá, gente. Foi só a glória que voou. Ele foi, é verdade, gente. Aí foi assim que os esquerdistas tudo lá se torcendo, né? Assim. E os que já eram mais crentinhos, assim, tudo se balançando, né? Faça. Haja. Informe-se. Ore, aprenda, cresça, influencie, haja, glória a Deus, você é sal da terra, você é luz do mundo, glória a Deus, é isso que você tem a palavra de Deus no seu coração, você tem o Espírito de Deus dentro de você tem acesso ao trono do Deus Todo-Poderoso, glória a Deus, glória a Deus. Eu só que passa rapidinho aqui, só para eu ver aqui, já vou acabar, fique alerta. Olha só que essas duas frases que eu peguei. O comunismo é o mais recente substituto diabólico do conceito cristão de reino de Deus. Tem esse pessoal que distorce na teologia, chega a comparar socialismo com o reino de Deus. Gente, é reino de Satanás. Desculpa falar. Põe o próximo aí. E eu gosto dessa última aqui. Em tempos de crise, Deus sempre salvou a igreja. Mas Ele sempre a salvou pelos teimosos defensores da verdade, e não pelos pacifistas teológicos. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus pelos teimosos defensores da verdade. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui acho que é só mais, pode pôr o próximo. Meu canal, que todo mundo já se inscreveu, não vou nem falar, tá? Tá tudo inscrito. Canal Missão Antenas, põe o próximo aí. E só queria falar isso aqui do movimento influenciar. Põe o próximo. Ó, essas três coisas que a gente bate, a gente tem que ficar indignado, gente. Não, sabe, ver essas coisas e não ficar conformado, não. Às vezes você pode até não saber o que fazer na hora, gente, mas como é que você... Eu fico olhando, gente, eu vou falar assim, porque... Eu vi a amiga da minha filha na escola assim, já era meio variadinha. Aí chega nesse negócio de ideologia de gênero, você chegar para um jovem que está se formando, você dizer que ele não é homem nem mulher, gente, você está destruindo a vida dele, desculpe falar. Um assunto tão sério como esse, que é a sexualidade humana. E você pega um jovem que está em formação, às vezes uma criança. Gente, você tem que se indignar com essas coisas. Se indignar. É preciso se posicionar. Vocês conhecem a história do camarada que está em cima do muro? Ele está em cima do muro e do lado do céu o pessoal está dizendo assim, pula para cá, pula para cá. Do lado do inferno está todo mundo tranquilo. E aí alguém fala assim, fala para Satanás assim, mas Satanás, ele está lá em cima do muro, o pessoal lá está puxando ele e aqui vocês, ninguém fala nada. Fala, não, quem está em cima do muro já é meu. Né? Já é meu. Eu queria que você fosse frio ou quente, mas porque tu és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Né? Então tem que se posicionar, tem que influenciar as pessoas, sabe? Se informar de uma maneira segura e compartilhar isso, levar as pessoas. Faz ser uma coisa muito simples, mas às vezes uma pessoa que você tirou do erro, ela já vai tirar outra, e a coisa vai ser uma bênção. Sabe, pessoas que eu conheci que um dia foram por esse caminho, hoje não estão mais, elas falam, graças ao meu pai, graças ao meu amigo, graças a isso ou aquilo, que me levou para a direção certa, senão essa pessoa teria caído ali no abismo, e aí é tarde demais. Assista aquele vídeo que eu falei, perdemos nossa filha para o comunismo, para você ver o que negócio terrível que é. Pode ser que não vai ser igual com você, mas está aí, em todo canto, destruindo vidas. Irmãos, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Vamos ficar em pé?
Glória a Deus. Senhor, nós estamos aqui. O Senhor tem nos colocado nessa terra. Tem nos dado o teu perdão. Tem nos dado o teu amor. Tem nos lavado no sangue do Cordeiro, Senhor. O Senhor tem dado a nós o teu Espírito Santo para nos ensinar. Ó Deus, eu oro, Senhor, nesta noite, para que o Senhor venha estender a tua mão de poder, de graça, de força, de unção, de vida, Pai, e que as sementes aqui semeadas venham dar fruto para a tua glória. Leva os teus filhos para onde o Senhor deseja, capacita, ó Pai. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece, Senhor, a estrutura de cada um de nós, ó Deus, e nos usa para aquilo que é a tua vontade, tua bondade, teu poder, tua glória, tua sabedoria, ó Pai. Entrego tudo nas tuas mãos. Faz a tua obra, Pai. É o que eu te peço, no nome poderoso de Jesus. Sopra com poder sobre os teus filhos, ó Pai. Sopra o teu Espírito sobre os teus filhos, ó Pai. Dai sabedoria, dai graça, dai o Espírito de fortaleza, dai, Senhor, o Espírito de ousadia para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe. Muito obrigado.